Eu estava sentado na varanda, com a xícara de café já morna na mão, e os olhos perdidos em nada específico, quando o celular vibrou. Era uma mensagem da minha filha. O nome dela acendeu na tela com aquele tom de afeto automático que a gente associa a lembranças, não a pessoas reais. Abri a mensagem sem pressa, como quem não espera que o mundo mude numa terça-feira de manhã. E lá estava ela. Curta, fria, esvaziada de qualquer vestígio de consideração. Pai, você não vai com a gente para a Europa. Meu marido prefere que essa viagem seja apenas em família. Li uma vez, depois outra. E então guardei o celular no bolso, como quem recolhe um papel sujo do chão. Não respondi. Não liguei. Não perguntei o motivo. Porque o motivo estava explícito. Para ela, eu já não fazia parte do que se chamava família. Aquela frase tinha o peso exato de uma assinatura no fim de um contrato vencido. E o pior é que não me pegou de surpresa. Me pegou só, cansado. É curioso como as traições mais profundas não gritam. Elas cochicham. E eu vinha ouvindo esse sussurro há anos. Mas como tantos pais da minha geração, fui ensinando meu coração a silenciar o incômodo em nome da harmonia, da presença, do amor incondicional que só ia em uma direção. Dei muito. Dei sem esperar de volta. E talvez esse tenha sido meu erro. Quando ela me contou, anos atrás, que o genro sonhava em comprar uma casa maior, num bairro de gente bem resolvida, eu estive ali. Eles não tinham entrada, não tinham crédito aprovado, nem sequer um fiador. Eu tinha a poupança de uma vida inteira, os rendimentos da aposentadoria e um imóvel antigo alugado. Fiz as contas, vendi o imóvel, usei metade para quitar as dívidas deles e garanti a entrada da tal casa nova. O restante do valor, completei em meu nome, com um contrato de financiamento que ficou parcialmente atrelado à minha assinatura. Ela disse: pai, isso é um recomeço pra gente. Essa vai ser a nossa casa. E eu, feito bobo emocionado, apenas respondi: é de vocês. Desde então, fui virando sombra dentro de paredes que ajudei a levantar. Nunca reclamei quando tiraram minha poltrona da sala. Nem quando me deram um quarto nos fundos, junto com caixas de papelão da mudança que nunca foi desfeita. Me tornei o que chamavam de visita estendida. E fui aceitando. Porque era minha filha. Porque eu achava que estar por perto era melhor do que desaparecer. Até o dia em que ela escreveu aquilo. O dia em que me disseram, em letras minúsculas, que eu não fazia parte da família que eu mesmo ajudei a estabilizar. Sentei no banco da varanda, encostei as costas na parede e encarei o céu cinza que não prometia chuva nem sol. Apenas um silêncio que combinava com o que vinha se instalando dentro de mim. Um homem sozinho, depois de tudo, não deveria se surpreender com um recado desses. E eu não me surpreendi. Mas naquele instante, entendi que não bastava mais calar. Silenciar não me protegia, só me tornava cúmplice da própria exclusão. O que ela não sabia é que, no mesmo dia em que eu assinei o financiamento da casa nova, pedi ao cartório que deixasse minha parte registrada. Uma precaução boba, diria qualquer pai otimista. Mas eu não era bobo. Era apenas alguém com boa memória. E minha memória lembrava de outras mensagens parecidas, de outros almoços em que eu não fui convidado, de outras vezes em que me senti um intruso na vida que ajudei a construir. A casa estava no nome dos dois, ela e eu. Porque o banco exigia um garantidor. Porque eu aceitei colocar meu nome por trás do sonho deles. E agora, com aquela mensagem seca, ela me tirava do retrato de família como se fosse fácil apagar alguém. Mas há coisas que não se apagam com o toque de um dedo. Há raízes que, uma vez feridas, não cicatrizam. Elas endurecem. Não comentei com ninguém. Não fui ao grupo da família, nem liguei para minha irmã. Não escrevi para amigos do tempo de quartel, nem para vizinhos de banco da igreja. Só fechei o portão da casa velha onde moro sozinho, e pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer contas. Contas que não envolviam boletos vencidos ou quantias a doar, mas contas de respeito, de quanto da minha dignidade ainda estava em saldo. Ela partiu com o marido e os filhos para a tal viagem à Europa. Postou fotos com legendas em inglês forçado. Mostrou castelos, neve, vinhos, jantares. Sorriu como quem nunca precisou de ninguém. E eu, no meu canto, apenas observei. E enquanto ela voava, eu agia. Nada impedia um homem calado de ser também um homem decidido.
E naquele silêncio onde sempre me colocaram, comecei a preparar minha saída. Não da vida deles, mas da função que me foi imposta. A de ser o velho descartável, o que assina, o que paga, o que espera na varanda. A mensagem dela foi o gatilho. O resto seria consequência. E se ela achava que a viagem representava liberdade, ela ainda não entendeu o que é ver um pai se libertando. Porque quando me excluíram do avião, assinaram o início do pouso forçado da vida confortável que levei anos ajudando a construir para eles. E eu não precisei dizer nada. Nem um ponto de exclamação. Apenas... perfeito. E comecei a desfazer. Não foi do dia para a noite que eu deixei de ser pai e virei benfeitor silencioso. Essa transformação foi acontecendo em silêncio, no miúdo, como água vazando por uma rachadura, que ninguém vê até que o chão cede. Quando minha filha me ligou, quase 3 anos atrás, dizendo que ela e o marido estavam sonhando com uma casa nova, não hesitei. Ela usou palavras que ainda me ecoam até hoje. Pai, a gente só precisa de um empurrãozinho. É para nossa família crescer com segurança. Você sempre foi nosso porto seguro. E naquele dia, feito um homem que ainda acreditava que presença podia ser comprada com sacrifício, eu disse sim. Vendi meu apartamento antigo, aquele onde morei com a mãe dela até o fim. Um lugar que cheirava a café coado e lembranças, com paredes amareladas de história e um quintal que ela mesma ajudou a pintar na infância. Vendi sem olhar para trás. Com o valor, ajudei na entrada da nova casa deles e ainda assumi parte do financiamento. A condição imposta pelo próprio banco era que meu nome constasse junto no registro, já que o crédito deles sozinhos não bastava. Eles aceitaram com um sorriso largo e palavras bonitas. É só um detalhe burocrático, pai. Claro que você vai estar nessa com a gente. Na época, ela me deu um abraço chorado e disse que aquela casa não seria só deles, seria nossa. Sua casa também, pai. Vai ter um quartinho só seu, para quando quiser ficar mais perto da gente. E eu acreditei, com a alma inteira. A primeira visita foi entusiasmada. Ela me mostrou os cômodos vazios como se estivesse me convidando a sonhar junto. Aqui vai ser o escritório do Felipe. Aqui, o quarto dos meninos. E aqui, o seu. Ela abriu uma porta no fim do corredor térreo. Um quartinho pequeno, sem janela, com cheiro de mofo fresco. Havia uma cama de solteiro encostada na parede e caixas empilhadas com objetos ainda sem lugar. A gente vai arrumar tudo rapidinho. Eu apenas sorri. Nos primeiros meses, cheguei a dormir lá alguns fins de semana. Eu comprava pão, fazia café, arrumava a louça. Me sentia útil. Ainda havia um calor, uma falsa sensação de pertencimento. Mas aos poucos fui percebendo que meu espaço era emprestado. E não me refiro ao quarto. Me refiro à minha presença. Na sala, minha voz interrompia o ritmo das conversas. Quando eu falava, os netos desviavam os olhos para o celular. Quando eu tossia, ela olhava como se fosse uma lembrança incômoda de que o tempo estava passando e levando junto a paciência deles. Comecei a perceber que meu lugar na mesa era o último a ser arrumado. Às vezes só depois de eu mesmo pegar um prato no armário. Nas festas, eu era o homem que tirava fotos dos outros. Nunca o que aparecia nelas. Me tornei um tipo de funcionário fantasma da casa. Sempre ali, sempre em silêncio. Nunca lembrado. Nunca incluído de verdade. Com o tempo, surgiram pequenas mudanças. A TV da sala ganhou uma senha. O controle do portão passou a ficar com o Felipe. E eu precisava tocar a campainha. Um dia, notei que minha velha cadeira de balanço havia sumido do quintal. A gente achou que estava velha demais. Ela disse sem me encarar. Foi quando percebi que talvez eles não estivessem construindo uma vida nova com minha ajuda. Estavam apenas eliminando aos poucos os traços da vida que me incluía. E mesmo assim continuei contribuindo. Paguei a pintura da fachada. Assinei os cheques do jardineiro. Regularizei o IPTU, que chegou com valores atrasados. Em silêncio, como um banco que não cobra gratidão. E sempre que eu pensava em dizer algo, algo em mim dizia: deixa pra lá, é sua filha. Mas não era só ela. Era também o homem que ela escolheu. O genro que me tratava como se eu fosse um intruso educado. Ele nunca foi grosseiro, mas há formas de afastar uma pessoa sem levantar a voz. Ele fazia isso com maestria. Um comentário aqui,
um olhar de lado ali. Uma vez ouvi ele dizendo ao telefone: "É como morar com um hóspede que você não convidou, mas que paga a conta do aluguel." Quando ele viu que eu estava por perto, desconversou, mas eu ouvi e guardei. A gota final não foi a mensagem da Europa. Aquilo foi só a confirmação do que eu já sentia fazia tempo. O que me doeu mesmo foi um jantar em família, 2 semanas antes. Eu levei um vinho do bom, daqueles que eu mesmo guardava para ocasiões especiais. Quando entreguei, o genro disse: "Obrigado, seu Geraldo, mas a gente não toma esse tipo. Muito forte para o nosso paladar." E colocou o vinho de lado sem abrir. Na mesma noite serviram outra garrafa, francesa mais cara, que um amigo deles tinha levado. Aquela sim foi celebrada. Eu tomei água com gás. Naquele momento, sentado à mesa que ajudei a pagar, cercado de risos que não me incluíam, percebi: aquela casa não era minha. Nunca foi. Nem quando o contrato dizia que era. Eu era só o investimento invisível. A linha de crédito que não tinha rosto. O pai que cedia, que bancava, que sorria em silêncio. Depois da mensagem, não chorei. Não gritei. Apenas senti. Senti tudo de uma vez. Os anos gastos tentando comprar afeto, tentando manter um lugar à mesa, tentando provar meu valor sem perceber que eles já tinham me deixado do lado de fora havia muito tempo. Foi aí que comecei a lembrar de cada assinatura que dei, de cada recibo, de cada detalhe do contrato da casa. E então, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não doía. Uma calma, uma certeza. A casa não era deles. Ao menos, não totalmente. E isso era só o começo. É sempre assim. A gente pensa que o momento da traição é um só. Uma mensagem, um gesto, uma ausência definitiva. Mas não é. O que machuca de verdade não é o estalo, é o acúmulo. São as rachaduras pequenas, silenciosas, que a gente cobre com panos quentes por amor, por medo de perder, por vergonha de admitir que talvez tenhamos criado uma imagem que nunca existiu fora da nossa cabeça. Depois daquela mensagem dizendo que eu não fazia parte da viagem em família, comecei a rever tudo, cada detalhe, cada gesto sutil, cada silêncio que agora gritava. O que hoje vejo como ofensa, naquele tempo eu chamava de distração. Eu desculpava o que era indiferença, dizendo que era cansaço. Eu interpretava o que era descaso como pressa. Porque amar é isso às vezes. Inventar desculpas para não enxergar a verdade. Lembro da primeira vez que fui convidado para sair do próprio quarto. Foi numa noite de sexta. Estava hospedado na casa deles porque tinha vindo de uma consulta médica no centro e, para evitar ir até meu bairro, minha filha disse que eu podia dormir por lá. Dormi no quarto dos fundos, onde deixaram uma cama improvisada com um lençol esticado em cima de uma espuma antiga. Sem travesseiro. O ventilador fazia barulho de hélice quebrada, mas eu não reclamei. Na manhã seguinte, ao descer para o café, ouvi a porta do quarto sendo trancada. Por dentro. Quando perguntei, ela respondeu sorrindo, mas sem olhar nos olhos. "Ah, pai, é só para manter as coisas organizadas, sabe? A gente tá com visita chegando." E eu assenti. Claro que sim. Quem sou eu para incomodar? Outra vez, no almoço de domingo, trouxe uma torta feita por mim. Receita da minha mãe. A mesma que minha filha amava quando era pequena. Coloquei sobre a bancada da cozinha com cuidado, como se entregasse um pedaço da minha memória. A torta ficou ali, intocada. Na hora de servir, ela optou pelos pratos prontos do buffet que o marido tinha encomendado. Ninguém mencionou a torta. No fim do dia, vi que ela havia sido colocada dentro de um pote plástico e guardada na geladeira, como um resquício dispensável. E ainda assim, eu sorri. Porque pai não se ofende, certo? Pai entende. Teve o aniversário do neto também. Fizeram uma festa grande no salão do condomínio. Eu fui, claro. Cheguei com um presente que comprei com esforço, um kit de blocos de montar que ele sempre dizia querer. Quando entrei, ninguém me viu. Ou fingiram não ver. As mesas estavam todas tomadas. Fiquei em pé perto da porta com o embrulho na mão, até que a própria funcionária da limpeza disse: "Quer que eu pegue uma cadeira para o senhor?" Fiquei ali num canto, enquanto os outros riam, brindavam, tiravam selfies. E no meio da festa, ouvi uma voz dizendo: "Quem é aquele ali?" E uma risada.
Era o pai da esposa do meu genro, explicando a um convidado. Ah, é o sogro do Felipe. O pai da Marina. Ele sempre aparece. Como se eu fosse uma peça velha de decoração que ninguém sabe onde guardar. Mas o que mais ficou foi o que nunca foi dito. O que nunca me perguntaram. Nunca quiseram saber se eu estava bem, se precisava de algo. Quando me viram mancando por causa da dor na perna, apenas disseram: tem que se cuidar, viu? Como se fosse problema meu, e talvez fosse mesmo. Porque ali, naquela casa, eu era o problema que eles aprenderam a contornar. Por muito tempo, eu aceitei esse papel. O do homem invisível, que paga e não fala, que escuta e não é escutado, que assina sem perguntar. E fui me calando, achando que isso era sabedoria. Hoje vejo que era medo. Medo de confrontar a possibilidade de que o amor que eu tinha era maior do que o que eu recebia. Medo de descobrir que minha filha se acostumou a me ter como um recurso, não como um pai. Porque havia também as conversas de portas entreabertas. As ligações que eu ouvia sem querer. Como da vez em que ela falava com a amiga e disse: ele é ótimo, mas a energia dele pesa. Parece que a casa fica velha quando ele tá. Doeu. Mas o que mais doeu foi o tom casual. Como se não estivesse falando do pai, mas de um móvel antigo. De algo que um dia foi útil. E mesmo assim, eu continuei por perto. Porque o amor é insistente. Mesmo quando sangra, ele insiste. Só que até o mais silencioso dos homens tem um limite. E o meu foi alcançado naquele dia em que ela digitou aquela mensagem, que o marido preferia que a viagem fosse apenas com a família. Aquela palavra doeu como faca torta. Porque até então, eu achava que ainda fazia parte disso. Agora, tudo o que sobrou foi a clareza. Uma clareza cortante. A casa que eu ajudei a pagar virou palco da minha exclusão. E todos esses gestos, essas pequenas feridas que eu costumava cobrir com desculpas, agora eram cicatrizes. Cicatrizes que falavam por si. Que diziam o que eu me recusei a escutar por anos. Mas eu escutei agora. E o que eles não sabem é que o silêncio que eles interpretaram como submissão era apenas um pai esperando o momento certo. Porque se um dia eu fui usado para abrir portas, agora sou eu quem segura a chave. E talvez esteja na hora de fechar algumas. Quando eu li aquela mensagem, meu marido prefere que essa viagem seja apenas em família. Algo dentro de mim se partiu. Mas não com o estrondo de um copo no chão. Foi mais como o estalo discreto de um galho seco cedendo sob o próprio peso. Eu fiquei ali, com o celular ainda na mão, os olhos fixos na tela apagada, e a única palavra que saiu da minha boca foi: perfeito. Sem ironia, sem raiva, apenas aceitação, mas não do desprezo, da verdade. Eles partiram para a Europa 2 dias depois. Ela mandou uma foto minha com os netos emoldurada, com um bilhete colado atrás dizendo: para lembrar da gente enquanto estivermos longe. Deixaram comigo o gato da casa, algumas instruções por escrito e a promessa de que me trariam uma lembrança de Amsterdã. Não houve abraço de despedida. Apenas um aceno de cabeça na calçada. O carro do aeroporto saiu e levou junto a última faísca de ilusão que me restava. Naquela mesma tarde, sentei à mesa com a pasta vermelha, onde guardei todos os documentos desde a assinatura do financiamento. Eu havia sido cuidadoso. Anos de experiência me ensinaram que um homem que não grita precisa saber escrever. E eu havia escrito tudo: termos, recibos, comprovantes, cópias de e-mails, extratos de transferência. Um pequeno arquivo de memória. Não por desconfiança, mas por método. Eu não guardava mágoas, guardava provas. E agora elas seriam úteis. Liguei primeiro para um amigo de tempos antigos, que hoje trabalha com direito imobiliário. Foi ele quem me ajudou a rever o contrato e confirmar o que eu já sabia. A casa, apesar de estar parcialmente no nome da minha filha, ainda tinha meu nome como garantidor. Em letras pequenas no rodapé da escritura, estava registrado: o consignatário possui direito proporcional ao imóvel até a quitação integral do financiamento. E como o financiamento havia sido pago integralmente por mim, tanto as parcelas quanto os encargos, havia ali um detalhe jurídico que mudava tudo. Eu era o único que podia revogar, renegociar ou repassar a propriedade sem consentimento,
desde que comprovasse responsabilidade financeira plena. E eu podia, porque havia guardado cada recibo, cada centavo. Na manhã seguinte, fui até a agência do banco responsável e pedi a reemissão da cópia integral do histórico de pagamentos. Me reconheceram de imediato. A moça do atendimento, jovem e com voz suave, disse: "O senhor é o garantidor da casa da senhora Marina, né?" Confirmei com um sorriso curto, só atualizando meus arquivos. Saí de lá com um envelope lacrado, que parecia pesar mais do que o mundo. Em seguida, almocei num restaurante simples, de esquina. Pedi arroz, feijão, bife acebolado e uma jarra pequena de suco. Comi devagar. Cada garfada era um pedaço de memória sendo digerido. Ao terminar, abri meu caderno de anotações e escrevi a primeira frase em meses. Eles pensam que estou quieto porque sou fraco, mas é só porque ainda não falei. Na tarde daquele mesmo dia, fui até o escritório de um corretor de confiança, um homem honesto, de meia idade, que havia me ajudado, anos atrás, a vender uma casa herdada. Entreguei os documentos, expliquei a situação e pedi discrição. Ele leu tudo em silêncio, fez uma pausa longa e me perguntou: "Quer colocar à venda agora ou prefere listar discretamente?" Respondi: "Por enquanto apenas avalie. Não há pressa, mas esteja pronto." Ele sorriu com respeito. Compreendido. A notícia da viagem da família chegou ao bairro com velocidade. Os vizinhos comentavam. As redes sociais mostravam fotos diárias. O casal em frente à Torre Eiffel, os meninos sorrindo na Disneyland Paris, ela com um chapéu largo em Veneza. A legenda de uma das postagens me deixou parado por longos minutos. Gratidão a quem tornou tudo isso possível. Que Deus abençoe sempre. E o que mais me chocou não foi a hipocrisia da frase, mas o fato de que sequer houve menção direta. Eu era o homem que pagou a casa, manteve as contas em dia, garantiu a estabilidade da vida deles, e agora era tratado como um detalhe irrelevante, digno de ser apagado com o apagar da tela. Eles achavam que, ao me excluir da viagem, estavam apenas me deixando de fora de um passeio. Não entenderam que estavam me excluindo da própria história, e isso tem consequência. Eu comecei a suspender os pagamentos silenciosamente. Cancelei o débito automático do condomínio. Interrompi o seguro residencial. A conta de luz, que ainda estava em meu nome por conveniência deles, foi suspensa após o vencimento. Fiz tudo com calma. Um movimento por dia. Como quem tira o tapete fio por fio, sem alarde. Enquanto eles brindavam em taças estrangeiras, a estrutura da vida confortável deles começava a rachar por baixo, e eu seguia em silêncio. Eles não perceberam. Estavam ocupados demais, provando que eram felizes. Mas eu não fazia isso por vingança. Fazia por justiça. Por mim. Pela minha paz. Porque se o silêncio foi interpretado como fraqueza, então que seja. Que pensem o que quiserem. Desde que entendam, cedo ou tarde, que foi no silêncio que eu preparei minha liberdade. E talvez o início do fim da ilusão deles. Eu não queria destruir nada, mas também não aceitaria mais ser parte de algo que só me considerava quando era útil. E agora não era mais. Pelo menos não do jeito que esperavam. O próximo passo seria decisivo. E eu daria com a mesma firmeza com que um pai segura um filho pela mão quando está prestes a atravessar uma rua perigosa. Só que agora, o filho já havia soltado minha mão. E eu? Eu finalmente percebi que conseguia atravessar sozinho. Quem vê uma vida desmoronar de fora pensa que tudo desaba de repente. Mas quem já viveu por dentro sabe. O fim começa devagar. Um vencimento esquecido. Uma notificação silenciosa. Um aviso por e-mail que se perde entre promoções de lojas. Foi assim que comecei a tirar cada peça da estrutura confortável que eles construíram em cima do meu nome. Devagar. Sem ruído. Como um velho que recolhe as ferramentas sem que ninguém perceba, até o portão parar de abrir. A primeira coisa que suspendi foi o cartão de crédito adicional que deixei com minha filha 2 anos antes. Ela nunca pediu diretamente, mas usava com a mesma naturalidade com que se pede açúcar emprestado a um vizinho. "Pai, só para abastecer essa semana." Depois virou para a farmácia. Quando vi, o cartão pagava o supermercado inteiro, as roupas das crianças, o plano da TV. Eu não reclamava, só observava. E quando ela via que a fatura vinha no meu nome, apenas sorria e dizia:
Depois eu transfiro. Mas nunca transferia. Entrei no aplicativo do banco, fui até a aba dos cartões e, sem tremor na mão, cliquei em cancelar cartão adicional. Uma mensagem subiu na tela. Deseja mesmo cancelar este cartão? Essa ação é irreversível. Confirmei. Não houve efeito imediato. Cartões não explodem ao serem desativados, mas bastaria a próxima tentativa de compra para a surpresa acontecer. E ela aconteceria a milhares de quilômetros daqui, em algum restaurante europeu onde talvez estivessem brindando a liberdade, sem saber que a conta estava prestes a voltar à mesa. Depois foi o condomínio. A conta bancária que pagava automaticamente os boletos estava no meu nome. Eu configurei aquilo anos atrás, porque o genro reclamava que esquecia de pagar no prazo. O senhor pode deixar em débito automático? Depois a gente acerta. Nunca acertaram, mas eu deixei. Era mais fácil assim. Mais silencioso. Só que agora, o silêncio era meu aliado. Fui até a agência bancária, peguei uma senha, sentei entre um senhor que falava com dificuldade e uma moça jovem que olhava para o celular como quem espera um milagre. Quando me chamaram, pedi para encerrar o débito automático. A atendente perguntou se queria justificar a mudança. Respondi apenas: questões pessoais. Ela sorriu, como quem já ouviu 1000 vezes a mesma frase, e confirmou o cancelamento. A partir dali, cada boleto de condomínio venceria sem ser pago. E o nome deles começaria a aparecer nas atas. Primeiro como atraso, depois como inadimplência. Segui com o IPTU. Ainda estava em meu nome, mesmo com a promessa de que o genro faria a transferência assim que der. Nunca deu. Eu pagava ano após ano. No último, ainda banquei a diferença por uma reforma feita na calçada, que elevou o valor do imposto. Agora, eu apenas deixei vencer. A notificação viria para mim, sim. Mas seria apenas o primeiro sinal de que algo não estava certo naquela casa que, até então, parecia inabalável. Lembro que naquele dia choveu forte. Voltei para casa com o guarda-chuva pingando no chão da sala. Fiz um café e sentei à mesa com a pasta vermelha aberta. Folheei os documentos como quem revisa um diário antigo. Ali estavam os comprovantes de tudo. Da entrada que paguei, dos móveis que comprei para eles se estabilizarem, da escola das crianças que financiei por 3 semestres inteiros. E pensei, foi aqui que fui desaparecendo. Com cada depósito eu era um pouco menos pai e um pouco mais fornecedor. Um número, um saldo, uma assinatura. Na semana seguinte, recebi a primeira mensagem estranha. Pai, você sabe se teve algum problema com o cartão? Tentamos usar e deu erro. Não respondi. No mesmo dia, o genro mandou. Condomínio mandou e-mail dizendo que está em aberto. O senhor pagou? Também fiquei em silêncio. E percebi o desconforto escorrendo pelas entrelinhas. A primeira rachadura. Pequena, mas definitiva. 2 dias depois, ela ligou. Não atendi. Depois mandou áudio. Pai, se tiver algum problema financeiro, me avisa, tá? A gente entende. Mas, por favor, avisa antes. Eu ouvi o tom. Não era preocupação, era incômodo. Eles estavam acostumados com a estabilidade que minha presença invisível garantia. Agora que ela sumia, começavam a sentir o chão afundar. Mas não era afundar, era apenas o piso real aparecendo. A verdade. Sem tapete, sem disfarce. Continuei sem dar respostas. Apenas observei. Como um homem que assiste a uma tempestade se formar, sabendo que foi ele mesmo quem abriu as nuvens. E não por maldade, mas por justiça. O próximo passo era inevitável. A casa. O título que ainda carregava meu nome. A escritura que agora seria minha ferramenta de retorno. Eles achavam que estavam longe o bastante. Intocáveis. Como quem sobe no topo do mundo e esquece de olhar se há alicerce. Mas o alicerce era eu. E agora, eu estava saindo. Foi numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, que o corretor me mandou a primeira mensagem. Seu Geraldo, a avaliação foi concluída. Podemos conversar? Eu já esperava. Desde o dia em que levei a papelada até ele, sabia que esse momento chegaria. Mas mesmo assim, quando vi as fotos anexadas, a fachada da casa que ajudei a pagar, o jardim que eu mesmo plantei, o quarto onde dormi por anos, senti uma pontada. Não era arrependimento, era constatação. Eu finalmente estava assumindo que aquele lugar não era mais meu. E talvez nunca tivesse sido.
A venda foi organizada com a discrição que pedi. O imóvel, segundo ele, estava em nome de 2 proprietários, mas com procuração ativa para venda total por um deles. Eu. A documentação estava limpa. Pagamento à vista seria aceito. O valor? Justo. Um pouco abaixo do mercado, talvez, mas o suficiente para fechar rápido. Eu não queria lucro, queria paz. O corretor me ligou 2 dias depois. Seu Geraldo, um casal, veio ver o imóvel. Gostaram bastante. Estão voltando amanhã com a filha. Perguntei o horário. Ele disse: 10h30 da manhã. Respirei fundo. Era uma terça-feira. Eles ainda estariam na Europa. Naquela noite dormi com um alívio estranho no peito. Como se estivesse cometendo um crime e ao mesmo tempo realizando uma justiça que há muito me era devida. Eu sabia o que estava fazendo, e por mais que meu coração de pai ainda tentasse me sabotar com lembranças, um café da manhã em família, um abraço no Natal, um bilhete desenhado por um dos netos com um "Vovô te amo", eu me obrigava a lembrar do presente, das mensagens frias, das portas fechadas, do prato que nunca chegava na mesa, do convite que nunca veio. Na manhã da visita, cheguei mais cedo. Estacionei do outro lado da rua, onde a sombra da árvore cobria parte do capô. Fiquei ali, com o vidro entreaberto e os olhos fixos na casa. A mesma porta, a mesma janela onde pendurei um pisca-pisca um dia. Tudo igual. Mas agora, havia uma sensação diferente. Não era lar. Era só construção. Pontualmente às 10h30, o carro branco do corretor encostou. Dele desceram 3 pessoas. Um homem de meia idade com camisa azul social, uma mulher com vestido estampado e uma menina de cerca de 10 anos. A garota correu direto para o jardim, riu alto e gritou: "Mãe, tem espaço aqui para uma piscina?" A mulher sorriu, e o pai olhou em volta como quem mede possibilidades. O corretor abriu o portão com a chave reserva que lhe entreguei e os 3 entraram. Fiquei observando tudo com calma. A menina entrou correndo. A mulher tirou fotos da cozinha. O homem examinou a estrutura do telhado, perguntou sobre o encanamento. O corretor respondeu com paciência e confiança. Casa bem cuidada, recém-pintada, documentação perfeita, pronta para morar. Ninguém ali sabia que o antigo dono estava do outro lado da rua, dentro de um carro cinza, com as mãos pousadas no volante e o peito cheio de silêncio. Depois de cerca de 40 minutos, eles saíram. A menina pulava na calçada. O homem apertou a mão do corretor. A mulher deu um beijo no marido. Eu soube naquele instante que a venda estava prestes a acontecer. E não senti dor. Senti justiça. Porque aquela casa tinha virado um teatro onde eu era figurante. E agora, pela primeira vez, eu decidia a peça que seria encenada ali. Com novos atores. Uma nova história. Sem as feridas que carreguei. No dia seguinte, assinei a autorização oficial de venda. Foi num cartório do centro. Tudo feito dentro da legalidade, com respaldo jurídico, com firma reconhecida e testemunha. O atendente perguntou: "Deseja comunicar o outro proprietário formalmente?" Olhei para o papel por um instante. Respondi: "A cláusula de coautoria já está cumprida. Não é necessário." Ele apenas assentiu, carimbou. E eu saí dali mais leve. A proposta formal chegou 2 dias depois. Valor à vista. Pagamento em 15 dias úteis. O corretor me mandou a mensagem que, no fundo, eu já sabia que viria. Aceitam com uma condição. A casa precisa estar desocupada até o final do mês. E ali estava o ponto de ruptura. Eles voltariam da Europa no dia 28. O prazo para a desocupação era 27. O tempo era exato. Como se o destino tivesse feito questão de alinhar cada data. Pedi que não houvesse nenhuma movimentação visível até o último dia. Nada de faixas, placas, caminhões. Acordei com o corretor que a limpeza final fosse feita no dia 26 e que as chaves fossem deixadas comigo até o encerramento formal da entrega. Ele entendeu. "Quer estar presente quando eles voltarem?" Eu balancei a cabeça devagar. Não, não vou estar. Nos dias seguintes, assisti às postagens da viagem deles nas redes sociais. "Últimos dias em Roma", dizia uma legenda. "Ainda não queremos voltar", dizia outra. Fotos de jantares, passeios de barco, paisagens, e eu apenas observava. Não com rancor, com distância, como quem assiste a um filme sobre outra vida.
A última parcela do valor entrou na minha conta no dia 26. O extrato bancário mostrava a quantia exata, transferida diretamente da conta dos compradores. Na mesma hora, encaminhei os documentos finais ao cartório. A venda foi concluída oficialmente. A casa já não era mais deles. Na manhã do dia 27, entreguei as chaves ao corretor. Disse apenas: cumpra o combinado. Ele respondeu com um olhar firme: pode deixar, seu Geraldo, tudo dentro da lei. E então, fui embora. Na calçada, parei por um instante e olhei para a casa pela última vez. A cortina da sala balançava com o vento. Os vasos da varanda ainda estavam lá. Mas tudo, absolutamente tudo, era agora apenas cenário de uma peça encerrada. Eles voltariam no dia seguinte e encontrariam o palco vazio. O voo deles pousou às 6h15 da manhã no aeroporto internacional. Eu sabia, porque ainda tinha acesso ao aplicativo que usavam para compartilhar itinerários em família. Eles esqueceram de me remover ou simplesmente nunca notaram minha presença ali. Uma presença que, como sempre, era ignorada, até o dia em que deixaria de ser conveniente. Chegaram do outro lado do mundo sem saber que o mundo deles havia mudado de endereço. As malas estavam cheias de lembranças da Europa. Os rostos, ainda sorridentes, marcados pela viagem de luxo. Ela postou uma foto no carro, ainda com o filtro ensolarado. De volta para o nosso cantinho. 3 emojis, um coração. Uma legenda que minutos depois começaria a apodrecer sob a realidade que os esperava na porta de casa. A vizinha da casa ao lado, Dona Lourdes, foi quem depois me contou a sequência exata das expressões. Ela sempre está na janela, com seu terço na mão e o rádio AM sintonizado em volume baixo. Contou que viu o carro branco parar no portão, que o genro desceu primeiro com ar de cansaço e sono, que foi ele quem carregou a mala maior, enquanto minha filha saiu rindo com os netos. O menino mais velho perguntou: a gente vai ver o gato? E ela respondeu: claro, querido. O vovô deve ter deixado tudo arrumado. Foi então que perceberam. A chave não entrou. Tentaram a pequena, depois a maior. Nada. A fechadura havia sido trocada. O portão eletrônico também não respondia. O genro olhou em volta como quem procura uma câmera escondida. Minha filha encostou a testa na porta de madeira e disse, baixinho: tem alguma coisa errada. Mas ali, naquele instante, ainda não entendiam o tamanho daquilo. Dona Lourdes disse que os viu andando em volta da casa, olhando pelas janelas. As cortinas eram outras. A sala tinha sido rearrumada. E então, quando se aproximaram da janela da cozinha, a surpresa se tornou pânico. Uma outra mulher lavava a louça. Uma garotinha passou correndo atrás dela com um brinquedo. O genro bateu na janela. A mulher se assustou. Quem são vocês? Perguntou com a voz firme. Essa é a nossa casa, ele respondeu. A mulher chamou pelo marido. Tem gente dizendo que mora aqui. O homem apareceu com calma. Vestia camiseta branca e chinelo. Abriu a janela e falou: desculpa, mas essa casa foi comprada. Podemos chamar a polícia se quiserem. Minha filha recuou um passo. O genro gaguejou. Como assim comprada? O novo morador respondeu apenas: falem com o antigo dono, o nome dele está no cartório. E fechou a janela com a firmeza de quem sabia o que estava dizendo. Foi aí que as malas desceram do porta-malas e ficaram ali, no meio-fio. As crianças estavam inquietas. Um começou a chorar. O outro perguntou onde estava o gato. Minha filha tentou ligar para mim. 3 chamadas em sequência, todas recusadas. Depois vieram as mensagens. Pai, você trocou a fechadura? Pai, o que está acontecendo? Pai, me responde, por favor. Cada uma delas aparecia na notificação do celular como um grito distante que já não me alcançava mais. No mesmo minuto, o genro tentou o corretor. Recebeu a resposta automática. Imóvel vendido. Documentação disponível para consulta jurídica. Favor contatar cartório da 5ª Zona. Nada mais. Apenas formalidade. Apenas lei. Dona Lourdes contou que, por volta das 9 da manhã, uma viatura da polícia passou na rua. Chamaram os oficiais. Tentaram alegar invasão. Mas bastou o novo morador apresentar o contrato de compra, o registro em cartório e o termo de posse emitido 3 dias antes, para que a autoridade apenas dissesse: infelizmente vocês não têm mais direito sobre esse imóvel.
Se quiserem contestar, procurem um advogado. E se retiraram. Foi ali, naquele momento, que o semblante da minha filha mudou. Ela se sentou na calçada, entre as malas, segurando o mais novo no colo. O genro andava de um lado para o outro, ligando para conhecidos, tentando processar o que estava acontecendo. E então, pela primeira vez desde que começaram a viagem, ela parou de sorrir. Eu não estava lá, mas imaginei a cena com precisão cirúrgica. Porque conheço minha filha melhor do que ela pensa. Sei o momento exato em que o desespero se transforma em raiva, quando as lágrimas escorrem não por dor, mas por orgulho ferido. Quando não se chora por perda, mas por ter sido superado por alguém que ela achava que não reagiria nunca. Às 10h42, chegou mais uma mensagem. Pai, você vendeu a casa? Seguiu-se outra. Como pôde fazer isso com a gente, com seus netos? Depois, uma tentativa de moral invertida. Isso foi uma crueldade, pai. A gente confiava em você. Mas já era tarde para se falar em confiança. Confiança se constrói com gestos. E os deles me ensinaram tudo o que eu precisava saber. Às 11h, meu celular apitou uma última vez. Era uma foto. As malas na calçada. As crianças de costas. E a legenda: estamos sem chão. Eu olhei para a imagem por alguns segundos. Depois tranquei o celular, fui até a cozinha e coloquei a chaleira no fogo. Chá de camomila. Calmo. Quente. Em paz. Porque ali, naquela mesma hora, eu descobria que o silêncio não era fraqueza. Era estratégia. E que o que eles achavam ser um pai quieto era um homem em reconstrução. O telefone tocou 22 vezes naquele mesmo dia. Foram intercalando entre ligações, mensagens de voz e textos curtos. Primeiro dela, depois dele, depois do número fixo da casa da sogra, e até do celular de uma vizinha. Eu olhava cada chamada aparecer e desaparecer na tela como quem observa gotas escorrerem num vidro molhado, repetitivas, previsíveis, inúteis. O silêncio, agora, não era um escudo, era uma afirmação. Pela primeira vez, eu era ouvido não por falar, mas por recusar qualquer som. E essa recusa parecia ecoar mais alto do que todos os anos em que fui ignorado dentro daquela casa. Eles estavam finalmente sentindo o gosto do que serviram por tanto tempo. Indiferença. Na primeira mensagem de voz, ela chorava. Pai, o que é isso? Por que fez isso com a gente? A gente só queria um momento nosso. Isso foi longe demais. Pausei no meio. Respirei fundo. Fui até a varanda. O sol estava ameno. Havia um pássaro no fio cantando baixo. Deixei que terminasse de tocar sem abrir. O choro dela não me doía. Me surpreendia, porque não era pelo lar perdido. Era pela segurança arrancada. E segurança, infelizmente, só se valoriza quando não se tem mais. O genro foi mais direto. Seu Geraldo, isso é absurdo. A gente vai entrar com ação, vamos reverter isso. O senhor sabia o quanto a gente precisava daquela casa. Foi maldade. Essa foi a palavra exata. Maldade. Engraçado ouvir isso da boca de quem me tratou como hóspede indesejado. De quem disse em voz baixa, mas alta o suficiente para eu escutar, que o velho pesa no clima da casa. Agora, o velho era cruel. Mas nunca disseram que ele era útil quando pagava a conta de luz atrasada. Nunca disseram que ele era generoso quando segurava os netos para eles dormirem até mais tarde num sábado. Nunca disseram que ele era pai quando tirava dinheiro do próprio convênio médico para pagar a parcela da escola bilíngue do neto. Não. Eu era só cenário. Só presença. Até virar ausência. À noite chegaram os áudios longos. Ela dizendo que não sabia onde dormiria com os meninos. Que a sogra só tinha um quarto. Que estavam tentando ver um hotel, mas que o cartão não passava. Que o salário dele só voltaria no mês seguinte. E que ela precisava de um tempo. Pai, se você puder ajudar só por agora, só pra gente respirar. Aquele foi o único áudio que ouvi até o fim. Porque teve uma frase, dita entre soluços, que pareceu sincera. Eu sei que a gente errou, mas o senhor é meu pai. E pais não viram as costas assim. Quando ela disse isso, meu peito apertou. Porque era verdade. Pais não viram as costas assim, mas filhos, às vezes viram. E por muito mais tempo. Fui até o quarto, sentei na beirada da cama e olhei para a pasta vermelha sobre a escrivaninha.
Dentro dela, agora, não havia apenas documentos. Havia escolha. Havia história. Havia um limite que eu finalmente tive coragem de impor. Peguei meu celular, abri o teclado e digitei a resposta. Curta. Clara. Sem emoção. Desculpe, não posso ajudar. Esperei 1 minuto. Relutei. O dedo parado sobre o botão de enviar. E então toquei. A mensagem foi, lida em segundos. Nenhuma resposta veio. Mas eu sabia. Nenhuma resposta era a resposta. Fui até a cozinha, preparei uma janta simples. Arroz branco, ovo frito, couve na manteiga. Sentei sozinho, como sempre, mas não com tristeza, com leveza. Pela primeira vez em anos, comi sem a sensação de que eu era o peso da mesa. E isso valia mais do que qualquer aparador novo ou sala com piso de porcelanato. Paz não se compra. E nem se recebe. Paz às vezes precisa ser conquistada com o custo do silêncio. Na manhã seguinte, havia uma nova enxurrada de mensagens. Desta vez, de familiares distantes. Um primo dela, uma tia, uma conhecida, todas cheias de julgamentos apressados. Você fez mesmo isso? Ela está desesperada. Pelo amor de Deus, Geraldo, isso é coisa que se faça. Mas ninguém me ligou quando eu era o homem do quarto dos fundos. Ninguém me escreveu quando eu comia de pé na cozinha para não ocupar lugar na mesa. Ninguém se chocou quando fui excluído da viagem que eu mesmo ajudei a financiar. A hipocrisia é uma arte coletiva, mas a justiça é um exercício solitário. No fim da tarde, recebi uma mensagem inesperada. Vinha da escola dos netos. Boa tarde, Sr. Geraldo. A mensalidade da turma de Pedro está em aberto. Gostaríamos de confirmar se o senhor ainda será o responsável financeiro. Respirei fundo. Digitei. Favor atualizar o cadastro. Não serei mais o responsável por nenhuma despesa da família. E enviei. Não tremi. Não hesitei. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, fui até o banco e solicitei o encerramento da conta conjunta que usava com minha filha para facilitar transferências. Levei todos os comprovantes. Fechei o ciclo. Ela não sabia ainda, mas logo saberia. O que eles não entenderam é que um pai calado pode ser um pai cansado. E pai cansado não se vinga, se liberta. E quando ele se liberta, o que cai não é só uma casa. É o teatro inteiro. Eu nunca fui de dar entrevista. Nunca gostei de holofote, nem de contar história para quem só quer manchete. Mas a vida às vezes exige que a gente saia da sombra. Não para aparecer, mas para ser ouvido de um jeito que o silêncio já não alcança mais. E foi por isso que depois de semanas ignorando chamadas, mensagens e tentativas de reconciliação falsa, aceitei o convite que veio pelo e-mail da repórter do jornal local. Ela foi respeitosa. O texto era direto. Senhor Geraldo, soube da situação envolvendo o imóvel e sua filha. Há muitos boatos circulando. Gostaríamos de ouvir sua versão, se o senhor quiser contar. Não ofereceu dinheiro. Não prometeu sensacionalismo. Apenas espaço. E depois de tudo o que me foi tirado, espaço na mesa, no sofá, na viagem, na vida, o mínimo que eu podia aceitar era isso. Espaço para contar a verdade. Nos encontramos num café discreto, daqueles que ficam vazios depois do almoço. Sentei de frente para ela com a calma de quem já perdeu tudo, e por isso mesmo não tinha mais nada a esconder. Ela ligou o gravador, mas manteve os olhos em mim o tempo todo. E foi com aquele olhar limpo que me perguntou: "O senhor quer mesmo falar?" Eu disse: "Não, mas preciso." Comecei do começo. Contei da casa antiga, do dinheiro da minha aposentadoria, do imóvel que vendi para ajudar minha filha a comprar o dela. Falei das contas que assumi, dos boletos que paguei em silêncio, das pequenas humilhações do dia a dia, as que ninguém filma, ninguém posta, ninguém vê. Contei das vezes em que me senti invisível, mesmo estando de pé na sala, das palavras não ditas, dos convites que nunca vieram, das portas que se fecharam sem fazer barulho. Ela escutou tudo sem interromper. Em certos momentos, parecia engolir seco. Anotava poucas coisas. O gravador já captava tudo. Quando cheguei na parte da exclusão da viagem, ela fechou o caderno. "E o senhor não respondeu?" perguntou. Respondi, só que do meu jeito. Contei então da venda, do corretor,
Da escritura, das chamadas ignoradas, dos áudios chorando tarde demais, da frase que mandei de volta: desculpe, não posso ajudar. Ela anotou essa com caneta preta, sublinhando devagar. Ao fim da conversa, ela disse: Senhor Geraldo, o senhor tem alguma frase que gostaria que estivesse no começo da matéria? Pensei por um instante. Depois disse: sou pai, mas também sou dono. Ela sorriu com os olhos. Não o sorriso debochado de quem vê um escândalo se formar. Era um sorriso de respeito. De alguém que compreendeu que ali não havia vingança. Havia redenção. A matéria saiu no domingo. 3 páginas. Título discreto, mas forte. Quando ser pai não basta. A história de um homem que cansou de ser silêncio. A foto era só de costas, eu andando na calçada, a sombra longa diante de mim. Na legenda, a frase que pedi: sou pai, mas também sou dono. Não demorou muito para repercutir. No bairro, vizinhos me cumprimentavam com outro olhar. Na padaria, o padeiro me deu um café sem cobrar. No mercado, a moça do caixa disse baixinho: meu sogro devia ler sua história. Mas o que mais me surpreendeu foi o que não disseram. Os parentes que sempre me ignoraram agora mandavam emojis de força e mensagens dizendo: estamos do seu lado. Tarde demais. A minha filha leu, eu sei, porque no mesmo dia chegou uma nova enxurrada de mensagens, algumas tentando se justificar, outras tentando me destruir. Uma delas, longa, terminava com: você manchou nossa imagem para sempre. Eu li. Depois apaguei. A única imagem que importava para mim era a do velho que se curou ao sair da moldura em que tentaram pendurá-lo como peça de museu. Dias depois, fui procurado por um programa de TV. Recusei. Não queria espetáculo. Minha história não era enredo para entretenimento. Era só uma lição que eu mesmo precisei aprender tarde demais. Quem não impõe limites, vira limite dos outros. E agora, eu não era mais borda. Era centro, de mim mesmo. Recebi também uma carta da nova família que comprou a casa. Eram gratos. Diziam que o lar estava cheio de energia boa, que a filha deles já escolheu o quarto com a janela que dava para o jardim. Eu respondi com poucas palavras: fico feliz que a casa esteja sendo, finalmente, um lar de verdade. Minha filha não ligou mais, não apareceu. Mas soube por vizinhos que agora alugavam um apartamento pequeno na Zona Norte, sem área de lazer, sem vaga de garagem. O genro tentava um novo emprego. Ela fazia bolos por encomenda. E as crianças perguntavam com frequência: quando vamos voltar para casa? Eles não tinham resposta. Mas eu tinha. E ela estava impressa em 3 páginas de jornal. Mudei-me no fim de uma sexta-feira, sem pressa, sem anúncio, sem ninguém esperando do lado de dentro. O novo apartamento ficava num prédio antigo, mas bem conservado, no Alto da Glória. Um bairro silencioso, com padarias que ainda vendem pão na sacola de papel e vizinhos que cumprimentam com um aceno tímido e sincero. Eram 2 quartos, sem luxo, mas com sol batendo na varanda de manhã. Fiquei com o menor. O outro virou escritório, embora eu não escreva nada desde que larguei os boletos dos outros. Às vezes, sento ali só para olhar o caderno fechado. Ainda guardo a pasta vermelha, mas ela agora dorme no fundo de uma gaveta. Não por esquecimento, por alívio. Passei os primeiros dias ajeitando as coisas com calma. Comprei um sofá novo. Escolhi eu mesmo a cor, verde musgo. Ninguém reclamou. Ninguém sugeriu trocar por algo mais moderno. Peguei uma mesa pequena de madeira, daquelas que lembram cozinha de vó. Em cima dela, coloquei um vaso com hortelã. De manhã, abro a janela, deixo o cheiro entrar e sinto que ali, naquela simplicidade toda, havia algo que nem a casa anterior, nem a viagem cancelada, nem os jantares em silêncio conseguiram me dar: pertencimento. O maior símbolo dessa nova fase, para mim, foi a fechadura. Quando o chaveiro veio trocar, perguntou: quer código eletrônico? É mais seguro. Eu disse não. Quis chave tradicional, de metal, com peso. Porque agora, eu queria sentir no bolso, todos os dias, que aquilo era meu. Cada giro da chave na porta era um lembrete. Ninguém aqui me deixa do lado de fora. Demorei semanas para pendurar um quadro. Era uma foto antiga, minha e da minha esposa, tirada num parque em 1978. Ela sorria com os olhos fechados.
Eu usava uma camisa ridícula com gola pontuda. Foi tirada antes de qualquer dor, antes de qualquer silêncio. Coloquei na parede da sala, de frente para a porta. Não como saudade, mas como fundação. Foi com ela que aprendi o que era casa. E agora, era com ela que eu queria reaprender a ser homem, sem precisar me doar ao ponto de desaparecer. Minha filha nunca me visitou. Nem os netos. Nem uma mensagem dizendo, "Tá bem aí, pai?" Não que eu esperasse. Porque entender a ausência é parte do processo. E eu entendi. Eles só sabiam amar enquanto havia vantagem. Quando os benefícios acabaram, sumiu também o afeto. Não culpo. Mas também não convido mais. Recebi convite para a festa de aniversário da tia-avó da Marina. Aquela mesma que não me ofereceu cadeira no batizado do meu neto. Recusei com educação. Disse que estava ocupado. E estava mesmo. Ocupado vivendo, pela primeira vez em décadas, uma vida onde ninguém me chama de fardo. Passei a frequentar uma pequena livraria café ali perto. O dono, um senhor chamado Arnaldo, é viúvo como eu. Às vezes jogamos dominó num canto da loja, entre estantes de livros que ninguém compra. Rimos pouco, mas rimos com verdade. E isso já é suficiente. Cortei vínculos silenciosamente. O plano de saúde que pagava para minha filha e as crianças? Cancelado. A conta conjunta? Encerrada. O cartão extra? Cortado. E quando o gerente do banco me perguntou se queria justificar a mudança, apenas respondi: "Quero paz." Ele não escreveu nada. Apenas assentiu, com olhos de quem entendia. A última notícia que soube dela foi por um vizinho antigo. Estão morando num apartamento pequeno, dividindo com a sogra. O genro perdeu o emprego. Ela tá vendendo doces pelo Instagram. Olhei para ele, agradeci pela informação e mudei de assunto. Porque dor deles não me dá prazer, me dá distância. E isso para mim basta. No dia do meu aniversário, fiz meu próprio bolo. Simples. Fubá com goiabada. Comi sozinho, na varanda, tomando café preto. Não tirei foto, não postei, não mandei mensagem para ninguém, porque aquele bolo era para mim. E pela primeira vez, eu não queria partilhar com quem não partilhou da minha dor. 2 dias depois, o zelador bateu na porta. Trazia um envelope sem remetente. Dentro, um bilhete escrito com letra da minha filha. "A gente errou, mas você também foi cruel. Só queria que soubesse que sentimos sua falta." Eu reli aquela frase 5 vezes, e em nenhuma delas senti arrependimento. Senti cálculo. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Depois fui até a gaveta, peguei a mesma folha onde, meses antes, tinha escrito uma frase para repórter. Peguei a caneta e escrevi outra. "Não sinto falta do que nunca foi inteiro." Dobrei o papel, coloquei dentro de um envelope pardo e deixei na portaria com o nome dela. Não houve resposta, nem visita. E tudo bem. Hoje, quando caminho pelas ruas do bairro, ninguém me aponta. Ninguém me deve explicações. E, finalmente, ninguém me chama apenas quando precisa. Isso, para um velho que aprendeu tarde que silêncio também é ferramenta, é liberdade. Esse lar agora é meu. Não porque comprei, mas porque ninguém aqui quer me expulsar. E se perguntarem se me arrependo de ter vendido a casa deles, a resposta é simples. Eu não vendi uma casa. Eu comprei meu nome de volta.